continuidade, né? O título é o seguinte: da sua pregação máscule e de como os doentes eram curados por objetos tocados por sua mão. No tempo em que contamos que pregou aos pássaros, andava o venerável pai pelas cidades e povoados, e espalhando as sementes de bênção por toda parte, chegou à cidade de Ascoli. Pregou aí com todo fervor como acostumava, e pela mão de Deus, o povo quase todo ficou tão cheio de graça e devoção para ouvi-lo e vê-lo, que se atropelavam uns aos outros. Nessa ocasião, 30 homens clérigos e leigos receberam de sua mão o hábito da ordem. Olha que detalhe interessante, ó. Clérigos e leigos, né? Receberam de suas mãos o hábito da ordem. Tanto era a fé dos homens e das mulheres, e tão grande era a devoção pelo santo Deus, que se tinha por feliz a quem seguia, pelo menos ao tocar-lhe a roupa. Quando entrava em alguma cidade, alegrava-se o clero, os sinos tocavam, exultavam os homens, festejavam as mulheres, as crianças batiam palmas, e muitas vezes, cortando ramos de árvores, iam cantando ao seu encontro. Aí você vê a alegria desse povo, né, em receber esse santo homem de Deus, né? Assim, somos todos convidados a ser luz para o mundo, nesse mundo de trevas, nesse mundo de sofrimento, nesse mundo de pecado. As pessoas que viam Francisco naquele momento, olá, paz e bem, Govan. As pessoas que viam Francisco naquele momento, viam o próprio Cristo, viam a esperança ressurgir em suas vidas. E assim todos nós somos convidados a sermos novos Cristo. Ser batizado, ser cristão, a ser um novo Cristo, é ser esse instrumento de Deus, ser esse canal do Espírito Santo para tocar as vidas sofridas, lhe trazendo esperança, lhe trazendo uma renovação de vida. E aqui fala de homens que queriam vestir o hábito, clérigos e leigos. Aqui já falava das famílias franciscanas, né? A ordem masculina dos frades menores, tinha a ordem das clarissas, e no decorrer do tempo também os penitentes, aqueles que eram casados ou aqueles que não podiam sair da sua realidade secular, mas abraçaram a vida franciscana como penitente. E todos tinham seu hábito específico, né? Naquela época os penitentes também tinham sua veste. Por quê? Porque eles tinham essa necessidade de beber daquela espiritualidade, uma espiritualidade nova dentro da igreja. Francisco veio renovar a igreja, reconstrói a minha igreja. E Francisco veio trazer esse novo ânimo para a igreja. Francisco não veio trazer divisão, cisma, revolta contra a igreja. Ele era apaixonado pela igreja. Então ele buscou essa unidade, essa renovação, esse fortalecimento da nossa igreja. Cobriu-se de confusão a perversa heresia. Triunfava a fé da igreja. Enquanto os fiéis rejubilavam, os hereges se escondiam, pois neles se viam tantos sinais de santidade que ninguém ousava contradizê-lo, porque a multidão só olhava para ele. Ele mesmo insistia, acima de tudo, na conservação, respeito e prática da doutrina da Santa Igreja Romana, na qual somente está a salvação para todos que devem ser salvos. Venerava os sacerdotes, reverenciava com profundo afeto a toda a hierarquia eclesiástica. Na época de Francisco, existiam muitas heresias, como foi dando continuidade pelos séculos, né, por toda a Idade Média. Mas sempre foi, dentro da história da igreja, sempre teve essas heresias, né? A deturpação da tradição da igreja. Então, Francisco, ele era o diferencial.
como eu falei antes, ele buscava a unidade, a renovação da igreja. E ele foi um instrumento de Deus num período importante, onde a igreja estava passando por grandes crises. E ele veio restaurar, restaurar a igreja romana. Diante de toda aquela heresia, ele veio de uma forma de remexer com a igreja, até com o alto clero, que achava absurdo a forma como ele via toda a mística de Cristo, a da espiritualidade de Cristo, que era viver o evangelho. E muito do clero, muitos bispos, né, cardeais, achavam que era impossível viver o evangelho, tal como ele é apresentado nas escrituras sagradas. E Francisco veio mostrar que é possível. E isso remexeu com a igreja, renovou, fortaleceu a igreja no momento que foi providência de Deus. E até hoje estamos aí bebendo dessa espiritualidade dentro da igreja, como existem inúmeras espiritualidades, né? Que é uma riqueza da nossa igreja por intermédio do Santo Espírito. O povo trazia-lhe pães para benzer e os guardavam por muito tempo, porque conseguiam curas de diversas doenças só de prová-las. Também era muito frequente que afoito, numa fé exagerada, cortasse a sua túnica, deixando às vezes quase sem roupa. E o que é mais de se admirar, ser o Santo Pai tocava alguma coisa. A saúde era devolvida e muitas pessoas através delas. Aqui a gente vê as experiências de cura. Mas a cura necessariamente não veio de uma forma mágica através das mãos de Francisco, da ação de Francisco. Muitas das vezes era a própria fé da pessoa. A gente pode pegar no Evangelho de Jesus Cristo que ele fala: a tua fé te curou. Né? É uma experiência profunda daquela mulher hemorrágica que toca em Jesus. Jesus sentiu a ação. Mas a mulher teve aquela iniciativa de tocar. Ela sabia que ao tocar, através da sua fé, ia vir uma força que ia lhe curar, que ia restaurar a sua saúde, a sua dignidade. E muitas das pessoas que iam a Francisco recebiam essa graça primeiramente pela sua fé. E o Espírito Santo, através de Francisco, fazia isso acontecer. Saía algo dele que os curava. Ele era aquele instrumento de paz. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Paz naqueles corações tão sofridos, amargurados, dolorosos. Então somos também convidados a ser esse instrumento de vossa paz. Paz a esses corações tão sofridos. Uma mulher de um povo perto de Arezzo estava grávida. Quando chegou o tempo do parto, passou vários dias entre a vida e a morte com dores inerríveis. Seus vizinhos e conhecidos souberam que São Francisco ia passar por ali para ir a uma ermida. Ficaram à sua espera, mas aconteceu que o santo foi para referido lugar por outro caminho, pois estava muito fraco e doente e teve de ir a cavalo. Mas ao chegar mandou certo frei Pedro devolver o cavalo ao homem que emprestara por caridade. Frei Pedro, de volta com o animal, passou pelo caminho em que a mulher estava padecendo. Vendo aproximar-se, correram para ele os homens do lugar pensando que fosse São Francisco. Quando viram que não era, ficaram muito tristes. Finalmente começaram a perguntar um ao outro se poderia encontrar alguma coisa em que São Francisco tivesse tocado. Demoraram muito tempo procurando e acabaram por encontrar as rédeas que ele tinha segurado para cavalgar. Tiraram o freio da boca do cavalo em que o Santo Pai tinha montado e puseram em cima da mulher as rédeas que ele tinha apertado em suas mãos. Imediatamente, livre de perigo, ela deu luz com toda alegria e felicidade. Eita, que nome difícil esse aqui, eu vou tentar pronunciar, viu? Gualfreduque. Não, vamos lá, vamos conseguir, viu? Vamos TCD aí para dar certo. Gualfredúcio
Esse é um homem religioso, esse aqui é um santo de Deus, viu? Para ter um nome desse é muita graça. Um homem religioso que temia e venerava a Deus com toda a sua família. E morava em Città della Pieve. Tinha consigo uma corda que São Francisco já tinha usado em sua cintura. Acontecia que naquela cidade muitos homens e não poucas mulheres sofriam de várias doenças e febres. Eles iam à casa de cada um dos doentes e davam-lhe de beber a água em que tinha mergulhado a corda, ou alguns fiapos, e assim, no nome do Senhor, todos conseguiam a saúde. Coisas desse tipo e muitas outras que não poderíamos contar, mesmo alongando demais a narrativa, eram feitas na ausência de São Francisco. Vamos referir brevemente nesta obra alguns milagres que o Senhor, nosso Deus, se dignou operar em sua presença. Realmente existem muitos relatos de milagres anotado, registrado, né? Muitos milagres. Mas como eu falei antes, esses milagres eram um ato de fé. Né? Por mais que as pessoas focassem naquela luz, naquele santo, naquele instrumento de Deus, mas era sua fé que o curava. Era sua fé que o curava. Essa fé é fundamental para assim, todos nós cristãos permanecermos firmes na nossa caminhada nesse mundo de tanta injustiça, de tanta dor, de tanta miséria. Que sejamos esse instrumento de Deus, que sejamos aquele que traga a esperança, o consolo aos que sofrem. Que por mais que a gente esteja sofrendo, que possamos consolar os que sofrem como verdadeiros irmãos. É nos consolando, que vamos nos permanecer firmes. Um que está cansado, calejado da vida, que não consegue caminhar só, que desaba, mas se segurando com o outro que está cansado, e se segurando com o outro que está cansado, os três caminhando juntos, abraçados, eles conseguem seguir seu caminho. Porque um dá suporte ao outro. Por mais que estejam sofrendo, por mais que estejam fadigados, por mais que estejam desesperançados, mas um dá suporte ao outro. Jesus, Cristo, na sua missão, ele poderia ter feito isso sozinho, sem a ajuda de discípulo nenhum. Mas ele quis nos ensinar a necessidade da família, dos irmãos, onde vai além do consanguíneo, uma família espiritual que transcende a carne. Somos convidados a isso. E Francisco compreendeu essa mensagem de Cristo, de Jesus, e viveu em fraternidade, por mais que nos seus primeiros anos foi de profundo silêncio. Ele viu que era necessário acolher todos aqueles que o buscavam para viver essa família que se fortaleceu, que foi crescendo e que existe até hoje. Francisco compreendia a ação do Espírito na história e no século. Francisco conseguiu ser esse instrumento obediente à vontade de Deus, que soube escutar, que soube discernir. Era um homem de profundas orações, de profundo silêncio, mas também de uma eloquência, de um palavreado, de uma oratória simples, mas com palavras oportunas e corretas,
nos momentos que tocavam corações, que mexiam com almas, que remexia com aquele que estava morto por dentro, um coração de pedra, e lhe restaurava a dignidade. Essa multidão via em Francisco o próprio Cristo. E nós somos convidados, como cristãos, a ser esses novos Cristos. Paz e bem, Zilma Feitosa. Somos convidados a ser instrumentos. Que sejamos esses instrumentos. Seja um cristão por excelência. Um que vive verdadeiramente como Cristo viveu, que é nosso modelo por excelência. Esse novo Cristo, aquele que traz a luz, a esperança a todos. Existem diversas escolas, referências de como vivenciar a experiência de Cristo. Eu vivo a experiência de Cristo, não mística franciscana, mas existem diversas escolas espirituais, existem inúmeras. Eu não sei, eu disser, eu não tenho que dizer todas. Mas eu, como franciscano secular, batizado, professo, eu busco viver como um Cristo, um cristão que zela pelas atitudes, que zela pelos atos. Não que isso significa que eu sou perfeito, não, sou falho, tenho minhas limitações. Aqui e acolá eu dou um vacilo, e às vezes são vacilos feios, que dói a minha alma. Quando o Espírito acusa, a consciência dói a minha alma. Mas às vezes é leite derramado. Então você tem que juntar os cacos, né? E lidar com as consequências. Mas é aquela coisa, enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo. E buscando melhorar cada vez mais. E buscando tirar lições diante de situações não tão felizes. Francisco também teve suas falhas, principalmente nos seus primeiros anos de juventude. Somos convidados a ter Cristo como modelo, a ter a oração como forma de diálogo, o silêncio, a contemplação, o cotidiano. Em tudo isso, Cristo, por intermédio do Espírito, está nos ensinando. Então que sejamos esse instrumento de Deus, assim como foi Francisco, lançando sementinhas, fugindo da popularidade, para não inflar o seu ego. Porque quando você se torna uma pessoa vaidosa, isso se torna perigoso. A vida lhe dá uma rasteira. Porque a gente não somos nada diante da infinita grandeza de Deus. Somos seu instrumento. Assim como Francisco fala, somos o jumentinho de Deus que o carrega. A gente tem que sempre diminuir para ele aparecer. E o Cristo que está em nós é que vai se manifestar. Se somos morada do Senhor, Cristo se faz presente em nós por intermédio do Santo Espírito. Então a gente somos sacrários. Somos sacrários de Deus. E Cristo se manifestar em nós é deixar cair por terra a vaidade, o orgulho. Aí sim, Cristo se manifesta. E sempre atento para não cair nas ciladas do orgulho e da vaidade. Amém? Depois a gente dá continuidade ao 23º capítulo, até finalizar esse livro, para depois começar novos projetos. E como é de costume,
quando estamos concluídos, fazemos uma exaltação de nosso Pai Seráfico. Deixa eu ver aqui qual é que a gente pode ler. Exortação de louvor a Deus. Pronto. Exortação de louvor a Deus. Vamos fazer, proclamar esses escritos, palavras de nosso Pai Seráfico. Temei o Senhor e dai-lhe honra. Digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Vós todos que temei o Senhor, louvai-o. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Louvai o céu e a terra. Louvai o Senhor todos os rios. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Rei de Israel. Todo espírito louve o Senhor. Louvai o Senhor porque ele é bom. Todos que ledes essas coisas, bendizei ao Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Aves todas do céu, louvai o Senhor. Todas as crianças, louvai o Senhor. Jovens e virgens, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro imolado, de receber louvor, glória e honra. Bendita seja a Santa Trindade, a indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. E por intercessão de nossa mãezinha, a advogada nossa da família franciscana, rezemos essa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. Também vou compartilhar nos outros meios, no grupo e na página do Facebook e também no nosso canal no YouTube. Então desejo a todos graças e bênção. Amém? São Francisco, Pai Seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.